inimiga, como parar de pegar tão pesado com você. Esse é o tema do Café com Autoestima de hoje. Vou dar passos práticos para você sair daqui já pronta para parar de ser tão dura com você mesma. Pronta para parar de ser a sua pior inimiga. Pronta para pegar mais leve com você, tá? Para quem não me conhece, eu sou Carla Deli, psicóloga da mulher. Eu ajudo mulheres a serem seguras e donas de si. Eu atendo online, mulheres de qualquer região. E já fui essa pessoa autocrítica, tenho esse perfil. E por isso que eu digo que é um vigiai e orai constante. A gente precisa o tempo inteiro se vigiar para não se tratar de forma ruim, para não pegar tão pesado com você. Encaminhe essa live para as mulheres que vocês conhecem, que precisam muito ouvir esse tema. Uma caixinha com doses de autoestima que eu utilizo em mentoria, em algumas sessões. E aí eu separei 4 doses e quero começar com essas doses. E por quê? Geralmente eu sorteio, tá? Mas essas eu escolhi a dedo para trazer para vocês. Porque muitas mulheres pensam que uma pessoa que se trata com compaixão, ela tem o perfil vitimista, né? Ela se vitimiza. E não. A autocompaixão é completamente diferente da vitimização. Então eu separei aqui 4 doses e quero ler para vocês ao vivo. A primeira dose é finalize algo que está inacabado. Um curso, um livro, uma conversa. A segunda dose, fazer algo por você, se agradar de alguma forma. Então, essa dose é uma dose que trabalha muito a autocompaixão, que é se agradar, fazer algo por você. E é aí onde muitas mulheres perdem a linha do se mimar excessivamente e do se cobrar excessivamente. Então, eu comecei por isso, porque eu quero deixar bem claro aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa, por exemplo, do finalizar algo que está inacabado, um curso, um livro. Se essa pessoa ficasse se mimando o tempo inteiro, né? Essa pessoa iria tentar finalizar algo, não ia, porque depois eu finalizo, depois eu termino isso, eu mereço não fazer isso agora, eu mereço ficar aqui. Então, essa é uma dose, essa da finalização, essa é uma dose de autoestima que trabalha o pilar da realização. Quando você finalizar algo, você fica realizada com você. Quando você inicia algo, se matricula em alguma coisa e dá conta, dá continuidade, ativa o pilar da realização. A realização é um dos pilares, pra mim, assim, é o principal, da autoestima. Então, a autocompaixão é muito diferente da vitimização. A outra é trocar o eu sou por eu estou. Essa é uma frasezinha, esse é um exercício que a gente precisa fazer sempre. Eu sou distraída. Derrubei o café, eu sou distraída mesmo. Derrubei o café, nossa, como eu me distraí. Eu estou distraída hoje, né? Quando você muda o eu sou por eu estou, ativa muita coisa inconscientemente. Então, trocar eu sou por eu estou nos momentos que você estiver se criticando. Eu não sou nervosa, eu estou nervosa. E a outra é, fale não para você. Deixei para finalizar com essa dose, justamente para você que entrou aqui, não achar que o que eu vou falar aqui é para você ficar passando a mão na sua cabecinha, ser sua melhor amiga de forma mimada, de forma infantil. Não. É possível sim você ser sua melhor amiga, se tratar com gentileza, mas de forma madura, de forma responsável, de forma adulta, tá? Então, envie essa live para as mulheres que você conhece, pegue sua dose de café, que o nosso Café com Autoestima de hoje está apenas começando. Vou guardar as doses aqui, tá? Primeiro, eu quero que você... Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu anotei aqui.
Quando você se torna a sua melhor amiga, a autoestima deixa de ser um fardo. Quando você se torna a sua melhor amiga, a autoestima passa a ser algo leve. A autoestima passa a ser algo natural. Você não fica só refém de um cabelo, de uma unha, de um cuidado externo. Você começa a entender que a imagem é sim importante, muito. Me preparei para estar aqui com vocês. Botei todo o meu amor no meu lookinho, não é? Mas eu entendo que a minha autoestima não pode depender apenas de um pilar, apenas da minha imagem. Vão ter dias que eu não vou estar me sentindo linda, maravilhosa, impecável e tudo bem. Por isso que os outros pilares da autoestima precisam estar ativados. A autoestima é composta por 6 pilares, tá? E a imagem é apenas um desses pilares. Por que muitas mulheres fazem procedimentos estéticos o tempo inteiro, vivem super fininhas, no shape e não se sentem bonitas, não se sentem confiantes? Por quê? Porque elas estão deixando a autoestima delas apenas na mão da imagem, apenas na mão de um pilar. Então, você precisa fazer as pazes com você urgentemente. Urgentemente. Como parar de ser a sua inimiga? Eu gosto muito do pilar da comparação. Comparação, gente, a gente se compara, tá? A comparação, ela é real, só que ela precisa ser olhada com atenção para não se tornar uma prisão, certo? O problema da comparação é quando ela vive excesso. É quando você quer o tempo inteiro se cobrar algo que aquela mulher faz, que aquela sua musa inspiradora do Instagram faz, posta. A gente não conhece a vida da pessoa. A gente não sabe a história de vida dessa pessoa. Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a comparação, tá? Toda mulher se compara, o ser humano se compara. E aí eu quero dar meu exemplo. Na última live foi o dia do psicólogo e eu falei um pouco da minha trajetória, né? De como a confiança, a autoestima me salvou para que eu pudesse me tornar uma boa profissional, uma psicóloga sem horário. Nada disso foi possível sem fortalecer a minha autoestima. Porque quando eu fortaleço a minha autoestima, eu me torno uma profissional melhor, eu me torno uma mãe melhor, eu me torno uma amiga melhor, uma esposa melhor. Então, por isso que a gente precisa o tempo inteiro dar atenção à nossa autoestima. A autoestima salva, tá? Então, voltando à comparação, eu disponibilizei uma aula e eu tava assistindo essa aula, né? Essa aula, Arthur era bebezinho, Arthur era de colo. E eu simplesmente sentei e gravei. Acho que foi a aula de mentoria, era um módulo que eu iria lançar essa aula, colocar essa aula. E aí eu assisti essa aula e eu fiquei, meu Deus, uma aula curta, menos de 40 minutos. Passos práticos, papum. Eu tava em outra versão, em outra fase, com outra imagem, outro cabelo. E aí eu olhei para aquela aula. Gente, eu olhei para aquela mulher e eu falei, que mulher é essa? Meu Deus do céu, que gata. Eu tava linda, maravilhosa, mas além disso, eu tava leve. Eu tava segura. Eu sabia o que eu tava falando. E eu não tava rígida. E aí, pra vocês que me seguem, vocês sabem que eu voltei com o Café com Autoestima tem menos de 2 meses. Porque eu estava esperando as condições perfeitas para voltar com esse café, né? Então, o que é que eu decidi? Eu não vou colocar paciente esse horário. Pronto. Então, eu não vou me auto-sabotar, eu não vou deixar de fazer. Pronto, eu já vou estar atendendo antes desse horário e depois. Então, eu não vou sair do consultório e não fazer nada. Eu vou sim entrar e fazer. Na verdade, o que era que estava acontecendo? Eu estava insegura, eu estava destreinada, né? E aí, é igualzinho a autoestima. Autoestima é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Tudo na vida é treino, minha gente. Tudo. Hoje eu venho aqui me desafiando, sabe? Eu venho trazer para vocês os conteúdos, eu estudo, eu me preparo bastante. Eu tento não falar muito, por isso que eu boto aqui os tópicos, né? Para que isso não se torne algo cansativo, para que isso seja o seu momento de leveza. Eu tô me maquiando, eu vou lá colocar o café com Carla.
Eu quero que isso daqui seja um bate-papo. Mas pra mim não tá sendo natural como era antes. Pra mim não tá sendo tão simples, tão leve, tão fácil. Não. Só que eu coloquei como compromisso que eu iria dar continuidade, sim, a esse projeto da live semanal, do Café com Autoestima semanal. E isso ativa o pilar da realização que eu falei no início dessa live. A realização é um dos pilares principais para uma boa autoestima, certo? E aí o que é que eu falei? Né? Eu assisti a aula e aí eu fiz, eu não vou gravar uma aula não, eu tenho uma aula muito boa, eu tenho uma aula prática, breve, objetiva, eu vou disponibilizar essa aula. Aí vem a voz crítica, né? A gente tem essa voz, não adianta, homem e mulher tem a voz crítica lá. Não é melhor gravar uma aula nova? Num cenário novo, você nem tá mais com aquele cenário no consultório, nem tá mais com aquele cabelo, nem tá mais naquela versão. E aí eu assisti a aula todinha, fiz. Essa aula tá muito boa. Eu tô precisando me conectar com essa mulher aí. E essa mulher era o meu eu de 3 anos atrás. Eu não posso voltar a ser essa mulher, aquela mulher. Mas eu olhei para aquela mulher com tanta humanidade, sabe? Para aquela Carla de 3 anos, que tinha um bebezinho. Cara, tinha um bebezinho. Eu acordava 3 vezes na noite. Quem é mãe, quem é pai sabe. Que não importa a rotina, um bebezinho, ele vai se acordar para comer. E eu atendia de manhã, e eu fazia as lives, né? Então eu quis me inspirar naquela mulher, porque aquela mulher eu conheço. Aquela mulher eu sei que era uma mulher real. Era uma mulher com dores, com medos, mas era uma mulher segura e dona de si. Então comece a se comparar com vocês mesmas, sabe? E eu não digo nem nessa parte da aula, eu me comparei com uma versão muito boa de mim, né? Hoje eu tô numa versão melhor, mas o que eu quis dizer é, em relação a isso aqui, é que aquela Carla estava mais ativa, estava dando mais treinamentos, mais cursos, então estava mais leve, mais natural, mais espontânea. Então, eu escolhi me comparar com aquela Carla do passado. Quantas de vocês se comparam com vocês mesmas? Quantas de vocês se usam como suas próprias inspirações? Isso é tão raro, sabe? Isso é tão raro. Quando me perguntam, Carla, em quem você se inspira hoje? Em mim. Em mim. Eu tenho outras mulheres que eu me inspiro, mas a primeira hoje sou eu. Isso não é ser uma pessoa narcisista, egocêntrica. Cadê as pessoas dos diagnósticos, né? As leigas dos diagnósticos, que agora todo mundo dá diagnóstico, né? Como se fosse uma brincadeira. Faz frio, mas eu já estou acostumada depois que virei mãe. E aí, nesse caso eu me usei como inspiração, mas você pode usar a comparação com o seu eu antigo para inclusive se enaltecer hoje. Então vamos lá. A Carla de hoje, ela consegue se exercitar. A Carla de antes não. A Carla de 5 anos atrás não fazia uma atividade física de forma frequente. Ela vivia começando e parando, trancando uma matrícula e renovando. Então, por mais que eu não esteja no topo, na frequência que eu gostaria de estar, eu preciso me comparar ao que eu era. Cara, olha como que você evoluiu. Olha o quanto que você caminhou de lá pra cá. Olha quantas coisas hoje você consegue fazer, você dá conta com a sua realidade que antes você não dava, né? Então, se comparar com a sua versão do passado é um passo muito bom para sua autoestima. Porque você sabe quem você era, você sabe o que você precisou abdicar, né? Então hoje eu olho, meu Deus, quando eu não era mãe, eu não fazia academia. Como era isso? Por que eu não fazia academia se eu tinha tempo? Então hoje eu consigo encaixar, não do jeito que eu quero, não da forma que eu quero, mas como dá no momento. E aí vocês conseguem entender a autorresponsabilidade, né? Do não da forma que eu quero, que eu sei que eu quero mais. Então, autorresponsabilidade. Mas também se acolhendo. É o que eu estou dando conta no momento. É o que tem cabido hoje na minha vida. São 4 vezes na semana. E aí eu olho para trás com gentileza. Eu me comparo a Carla do passado com gentileza. Tá? Então, a comparação
ela é, sim, muito maléfica à sua autoestima. Então, ao invés de você se comparar com histórias que você não conhece, com mulheres que você não conhece, com pessoas que você não conhece, comece a se comparar e se inspirar em vocês mesmas. Eu tenho certeza que cada mulher que está assistindo essa live hoje tem uma história de vida incrível. Eu tenho a minha, você tem a sua. A minha não é melhor e nem pior que a sua. É a minha história. E é nessa história que eu preciso me apegar para honrar a Carla do passado, a Carla de hoje e a Carla do futuro. A minha Carla do futuro está muito orgulhosa da Carla que tem dado os passos hoje. E você? A sua versão do futuro tem se orgulhado do que você tem feito hoje? A sua versão de hoje tem se orgulhado? Então vamos lá, vamos aos tópicos. Autocompaixão diferente de vitimismo. Eu espero que isso fique muito claro aqui para vocês, tá? Que uma mulher que se trata com amor, com gentileza, com delicadeza, com leveza, não é uma mulher que está se tratando com piedade, não é uma mulher que está se vitimizando, não é uma mulher que está passando a mão na cabeça dela de forma mimada, de forma imatura, não. É uma mulher que aprendeu a fazer as pazes com a história de vida dela. Uma mulher que se trata com autocompaixão. É uma mulher que reconhece a realidade que ela tem hoje. Não significa que ela se trate o tempo inteiro com autocompaixão, como eu falei para vocês. Essa é uma prática que eu venho exercendo desde a pandemia, né? Mas não é fácil. É um exercício que você precisa praticar diariamente e se corrigir mesmo, né, Carla? Precisava ser tratada dessa forma, né? E aí eu te pergunto, se fosse a sua melhor amiga, você iria tratar ela dessa forma ou você iria acolher? Você iria ouvir? Talvez não fosse julgar. A gente se julga muito. Muitas de vocês que estão me assistindo vivem relações abusivas, vivem em um relacionamento abusivo. E o pior relacionamento abusivo que você vive é o seu com você mesma. Você se critica o tempo inteiro. Você se trata mal o tempo inteiro. Você não valoriza suas próprias conquistas, não se valoriza o suficiente. E aí depois, essa mulher que se abusa, que se mutila, que pega pesado com ela mesma, é aquela primeira que quer que o namorado encha de flores, que o marido trate super bem, quer ser valorizada, quer ser vista nas relações. Só que essa mulher nem se enxerga. Essa mulher nem se vê. Então eu te pergunto, é justo você cobrar do outro algo que você não se dá? É justo? É. Tem mulher aqui que nunca recebeu flores. Por que essa mulher não se dá flores? Por quê? Tem tantas mulheres maduras, independentes, que não se tratam com o mínimo de respeito, que não se tratam com o mínimo de gentileza. Acham que isso é futilidade. Então escolha um gesto de autocuidado e comece a praticar hoje. Hoje, que gesto de autocuidado eu preciso praticar? Eu gosto muito de fazer a unha. Então, se eu não deixo agendado, eu não vou. É meu compromisso semanal, a minha unha. E agora o meu cabelo. Então, se colocar na agenda, sabe? A gente coloca tantas coisas, tantas tarefas, mas não se coloca. É levar menino em curso, é levar menino em escola, é levar menino no reforço, é levar menino no esporte. E você? Quando é que você se leva para bater um ponto, para bater um horário, para fazer aquela atividade que você vem adiando? Quando? Há quanto tempo você vem procrastinando algo que vai ser muito bom para você? E aí eu quero te perguntar, mulher, você tem hobby? O que é que você faz para desestressar? Desestressar, descansar é diferente de se anestesiar. Tá? Quem está se identificando, tenho certeza que tem mulher aqui se identificando, certo? E aí eu quero falar dos malefícios da comparação. A comparação
comparação, ela rouba a sua autenticidade. Ela rouba a sua identidade. Você permite que essa comparação tire isso de você. Tire a sua leveza, a sua autenticidade, a sua naturalidade. Porque todas as vezes que você se compara com o outro, você tira algo de você. Você não vai ser o outro. Ah, fulana gravou um vídeo tão legal, vamos fazer igual. Não vai sair igual. Não vai. Nem melhor, nem pior. Mas vai sair o seu vídeo. E aí muitas mulheres paralisam, porque elas querem fazer igual ao que elas estão vendo. E a gente precisa olhar para dentro. Essa mulher de hoje não dá conta de fazer isso. Ou isso daí não é ela. Não é real. Não é natural. Rouba a sua autenticidade, você começa a viver padrões que não são seus, né? Então, tópico número 1. Malefício número 1 da comparação. A comparação rouba a sua autenticidade. Você começa a viver em padrões que não são seus, não são feitos para você. Você perde a sua naturalidade, tá? Um outro tópico, um outro malefício da comparação gera a sensação de insuficiência. Um dos malefícios da comparação é esse, né? Gerar a sensação de insuficiência. Eu não sou boa quanto fulana. Eu não sou tão suficiente quanto fulana. Eu não dou conta de fazer tudo isso. Eu não consigo fazer tudo isso. Fulana já fez isso, fulana já fez isso, fulana já fez isso e eu não. Entenda. Sempre vai ter uma mulher melhor do que você em algum aspecto. Você não é boa em tudo. Você não precisa ser boa em tudo. Aceite sua humanidade. Você não precisa dar conta de tudo. Talvez aquela mulher que dê conta de uma área que você não consegue, não dê na área que você consegue. E tudo bem. Pra que essa perfeição? Pra que querer ser perfeita? Tá? Então, cuidado com a comparação. Outro malefício da comparação a comparação alimenta a autocrítica. Então você fica se nutrindo o tempo inteiro de crítica, porque você só vai enxergar defeitos em você. Você só vai enxergar, se conectar com as suas características ruins. Quando você se compara, você só tá vendo aquela parte boa daquela mulher, daquela pessoa. E aí eu falo muito mulher, porque primeiro que eu sou psicóloga da mulher, atendo somente mulheres. E segundo, porque muitas mulheres se comparam com outras mulheres mesmo, tá? A comparação é com outras mulheres. Não adianta. Certo? Bloqueia a comparação. Bloqueia a autoestima. É lógico que ela vai bloquear a autoestima. Ai, o cabelo de Carla tá lindo hoje. O meu tá sujo. O meu tá aqui. Então você só vai conseguir olhar pro seu cabelo sujo. Mas você não sabe o que te levou a não conseguir lavar o cabelo. Quantas vezes eu já vim trabalhar com um rabinho, com um cocó? Porque entre malhar e atender eu não tive um tempo de lavar. E aí se você, perfeito, só foco no que eu não tenho ou no que eu não consigo ser, me comparando, é isso mesmo. Você só tá vendo a parte boa daquela cena. A gente não mostra os bastidores, né? Vocês não vão me ver aqui brigando com meu filho, brigando com meu marido. Ai, gente, acabei de ter uma DR com Samuel. Mas as DRs existem. As discussões com meu filho existem. Ou vocês acham que a vida é perfeita do lado de cá? Não. É uma vida real. Claro que a gente tem um pilar muito importante nessa casa, o respeito. Você perguntar meu filho de 4 anos, ele sabe. Respeito. Certas coisas não entram aqui por ser falta de respeito. Agora dizer que eu não me excedo, que eu não levanto um tom de voz. Gente, me desculpe, mas isso acontece aqui. Mas vocês não vão me ver postando isso. Vocês vão me ver trazendo reflexões sobre isso. Agora filmar aqui, não. E é por isso que muitas mulheres estão adoecendo. Porque elas só se comparam com os bastidores. Só se comparam com o palco e não com os bastidores. Né?
E a vida real, ela é feita de bastidor. E o bastidor, ele tem barulho. O bastidor, ele tem caos. Ele tem perrengue. Ele tem mãe. É. Ok, vamos lá. A comparação paralisa sonhos, né? Você fica adiando algo porque nunca é suficiente. Porque você tá preso à vida do outro, à vida daquela mulher que você não dá conta de ser, que você não consegue ser. E não da sua vida. E aí, o que é que acontece, inclusive? Você começa a diminuir as suas conquistas. Ai, você faz isso. Ai, você consegue fazer isso. Ai, é só isso. Ai, que nada. Você já viu fulana? Fulana faz muito melhor. Calma, você tá fazendo academia. Ai, você foi tal dia. Ah, mas tem gente que vai todos os dias. Ah, tem gente que faz academia todos os dias. Calma, você comeu um prato de salada lindo hoje. Meu Deus. Ah, mas eu comi pizza ontem de noite. Ah, você precisava comer o café da manhã. É isso. A vida não é linear. A vida não é isso aqui não, a vida é isso. O que não dá é pra vida ser isso, pra baixo, ou emaranhado o tempo inteiro. Mas isso aqui, retinho, não. A vida é feita de altos e baixos. E aí a gente vai se mantendo nos altos e baixos. A gente vai se desequilibrando nos pratinhos. De vez em quando os pratos vão cair. De vez em quando os pratos vão rachar. O que não dá é pra soltar tudo de vez. É pra jogar todos no chão. Porque aí você fica sem ter onde comer. Tá? Então a comparação, ela rouba sonhos. A comparação te paralisa. Você deixa de agir muitas vezes por achar que não tá bom o suficiente. Por achar que não tá ótimo, como o da vizinha, como o da amiga. A comparação distorce a realidade. A comparação distorce a realidade. Meu Deus, anote aí. É aquilo que eu falei. A comparação distorce a realidade. Por quê? Porque você compara o seu bastidor, a sua vidinha real, simples, comum, com o palco do outro. E a gente precisa ser feliz no ordinário, porque ser feliz no extraordinário é muito fácil. É muito fácil. Quantos casais são felizes no dia dos namorados? Em aniversário de casamento? Quantos? E aí recebe joia, flor, nada contra, viu, amo? Amor, se estiver vendo, o aniversário tá chegando, capricha aí. Só que a vida, ela acontece no ordinário. Naquele café da manhã apressado. Naquele estresse, arrumando menino para mandar pro colégio. Naquela correria do almoço, do vamos, que mamãe vai se atrasar. Não dá pra gente ser feliz só em férias, não. Quantas mulheres são felizes apenas quando viajam? Quantos casais são felizes apenas quando viajam? Apenas quando estão de férias? Não dá. E o resto do ano, você vai ser triste? Você vai ser infeliz? A vida, a felicidade precisa estar no dia a dia, no ordinário, no comum. Tá? E acima de tudo, a comparação, ela estimula a rivalidade feminina, né? Ela cria uma espécie de competição feminina. Você viu fulana como tá? Você viu o que a fulana fez hoje? Então a gente precisa parar de se comparar e começar a se inspirar. Tá? Nossa, fulana fez um vídeo maravilhoso, gostei do conteúdo, vou me inspirar, vou usar. Ai, fulana é uma ótima mãe, nossa, como ela tem paciência com o filho. Eu vou começar a exercitar mais isso. Fulana senta no chão para brincar com o filho, eu vou começar a fazer mais isso. E não, eu não faço isso, eu não consigo. Fulana consegue. E quantas coisas fulana não consegue que você consegue? Pare de perder seu tempo olhando a realidade de um outro que você nem conhece. Pare de perder seu tempo olhando a vida do outro, que só escolhe uma parte do que falar e do que postar. Enalteça a sua vida. Coloque confete na sua rotina. Não tem aquela frasezinha? Romantize sua rotina. É isso mesmo. Romantize sua rotina, sim.
Romantize seu café. Romantize seu momento de autocuidado. Romantize seu momento Netflix. Porque só você sabe quantos leões você precisou dar conta no dia para chegar àquele momento. Romantize sim o seu café. É melhor você romantizar a sua vida do que você ficar se comparando com a vida da outra pessoa, que você nem sabe se é real. Cansei. Deixa eu ver se eu falei tudo. Então, quando você faz as pazes com a sua autoestima, ela deixa de ser um fardo, um peso, e passa a ser sua aliada, sua amiga. Se trata como sua melhor amiga te trataria. Certo? Vamos recapitular. Autocompaixão não tem nada a ver com a vitimização. Pelo amor de Deus, saia daqui sabendo disso. Certo? Muito pelo contrário, precisamos nos autorresponsabilizar para nos tratar com mais amor e com mais carinho. Tá? Malefícios da comparação. A comparação é um dos principais inimigos da autoestima. Então, o passo número 1 de comparar, de ser sua inimiga, se você puder resumir essa live assim, ó. Vou resumir a live aqui, vou resumir o que Carla falou tudo. Vou tentar não me comparar mais. Vou tentar, ao invés de me comparar, me inspirar. Então, como parar de ser sua inimiga? Começando a praticar já a não comparação. Se você fizer isso, você já vai avançar muito. Muito. Malefícios. A comparação rouba a sua autenticidade, a sua identidade, a sua leveza. A comparação te paralisa. A comparação cria a rivalidade feminina. A comparação bloqueia seus sonhos. A comparação te paralisa, que nunca vai ser suficiente. A comparação só alimenta a sua autocrítica. Só. A comparação distorce a realidade. E a comparação gera a sensação de insuficiência. A comparação gera a sensação de insuficiência, rouba a sua autenticidade, sim, rouba a sua leveza, a sua naturalidade. A comparação cria a rivalidade feminina. A comparação distorce a realidade. A comparação paralisa seus sonhos. E você se torna cada vez mais a sua principal inimiga. Para que ter inimigos? Você já tem você mesma, não é mesmo? Ok, mulher. Envie essa live para as mulheres que precisam começar a se tratar com mais amor, com mais humanidade, com mais leveza, tá? Te espero aqui no meu Instagram. Hoje tem conteúdo. Todos os dias tem conteúdo sobre autoestima e autoconfiança aqui, tá? Então, se você se identificou com o que eu falei, envie para o máximo de mulheres. Um beijo e vamos juntas, sem se comparar.